Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a você no YouTube. Graça e paz a você no nosso site, graçaapostolado.com. Graça e paz a você no Facebook. Graça e paz a você nos grupos MGAs. Graça e paz a você na rádio mgaonline.com. Graça e paz a você que está no nosso canal no YouTube. Graça e paz a você que está recebendo a graça e o apostolado a cada dia. Haja anjos em seu favor. Amém? Olha, antes de colocar o alimento na mesa, deixa eu mostrar algo para vocês, que na verdade, todo aquele que está em graça deve ter. Deve ter não para ser mais salvo, deve ter para crescer em graça e ter o mesmo entendimento que eu tenho. Hoje eu vou falar sobre isso, sobre ter o mesmo entendimento. O que você deve ter? Olha o que eu tenho em mãos aqui, ó. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 1. Já tem? Olha os assuntos, ó. Crescendo na graça, reinando em vida, e a minha graça te basta. Livro MGA, volume 2, série Graça e Apostolado. Não tem ainda? Olha o assunto, ó. Eleitos por Deus em Cristo, graça sob graça e apostolado. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 3. Não tem ainda? Está atrasado, hein? Volume 3. Olha os assuntos. O ministério da reconciliação, foi ele e não nós, e o fim da lei. Volume 3. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 4. Você não tem o volume 4 ainda. Olha os assuntos. A soberania de Deus, não somos como Moisés, e a salvação eterna do cristão. Volume 4. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 5. Você não vai falar que você não tem ainda o volume 5, né? Olha os assuntos, ó. Prosseguindo para a perfeição, seguir somente e o ministério de Paulo. Muito importante, hein? Volume 5. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 6. Você não vai falar que você não tem o volume 6, né? Volume 6. Olha os assuntos. Predestinação, a certeza da salvação. Graça, mostrando os erros e por que está errado. Os batismos. Aqui eu explico. Um novo sacerdote, uma nova lei. Volume 6. E o mais novo, o mais recente, o mais atual. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 7. Vai falar que você tem os todos e não tem o 7 ainda, né? Falta o 7. Olha os assuntos. Graça, um outro nível da fé. Gentios, povo eleito e predestinado. Você precisa entender isso. E um assunto mais importante, ó, do volume 7. Libertação em graça. Libertação de demônios, libertação do sistema, libertação da lei, liberto da apostasia, liberto da mentira, liberto da religião. Está tudo aqui. Série Graça e Apostolado, volume 7. Está aqui, ó, a coleção. Se você não tem ainda, me chame no WhatsApp, no grupo MGA, são vários, no nosso site. No nosso site tem o link para você adquirir os livros. Na rádio mgaonline.com também tem o link para você adquirir. No Facebook também tem. Então, não tem como você ficar sem, porque está escrito, antes crescei na graça e no conhecimento. Quer entender a graça como eu entendo? Quer pregar a graça como eu prego? Quer ensinar a graça como eu ensino? Você precisa saber o que eu sei. Eu não tenho como ir na sua casa. Eu não tenho como ir na sua casa, ficar o dia inteiro te ensinando. Então eu não vou, o livro vai. Consegue entender?
Porque você mora longe, você mora em outro estado, você mora em outro estado. Então, eu não tenho como ir na sua casa te ensinar. Eu não vou, o livro vai. Entendeu? Livros MGA, série Graça e Apostolado. Antes crescei na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3,18. Não fique sem, senão é impossível você entender o que eu entendo e como eu entendo. Aqui eu te explico tudo. Amém? Me chama no WhatsApp. Adquira através do nosso site, adquira através da rádio mgaonline.com e cresça na graça e no conhecimento. Amém? Não fique sem, senão você vai ficando para trás. Logo, logo vai sair o volume 8. Esse é o volume 7. Logo, logo sai o 8. Se você não tem o livro 1, aí você não tem ainda o volume 2, aí você não tem ainda o volume 3, quer dizer, vai ficando para trás. Eu vou andando para frente, você vai ficando para trás. Você não tem o volume 4. Olha só. Aí você não tem ainda o volume 5. Você parou no tempo. Você não tem ainda o volume 6. Já estamos no volume 7. Logo, logo o volume 8. Aí você vai ficando para trás. Você vai perdendo o mover de Deus em sua vida. Mover de conhecimento da última revelação de Deus na terra. A graça e o apostolado. Amém? Anjos estejam em seu favor. Não fique sem, hein? Não fique sem. Uma salva de palmas ao Senhor. Para crescer na graça. Olha, hoje nós temos assunto novo. Deixa eu dar uma acertada nesse som aqui. Hoje nós temos assunto novo. Alimento do céu, alimento novo. Escreva aí, anote aí o tema hoje. Entendendo Filipenses 2. Hoje tem um assunto aqui que quem de fato está em graça e debaixo do apostolado precisa sim alinhar com essa palavra aqui. O apostolado de hoje vai ser bem específico num assunto aqui, que quem está em graça precisa estar alinhado com essa palavra. O tema hoje, entendendo Filipenses 2, vem comigo no verso 1, vamos começar já, para ganhar tempo, que o relógio não para. Entendendo Filipenses 2, Bíblia, papel e caneta, já pegue para você anotar no caderno, anotar na Bíblia. Entendendo Filipenses 2, mais uma carta de Paulo aos gentios. Primeiramente, Paulo escreveu a quem morava em Filipos. Quem morava em Filipos era filipense. Como eu moro em Santo André, eu sou andreense. Então, ora ele falou diretamente com quem morava em Filipos, e ora ele falou com a igreja, que não necessariamente está somente em Filipos, também em Santo André, também em São Paulo, no Brasil e em toda a terra. Filipenses 2, verso 1, Paulo diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se algum entranháveis afetos e compaixões, aí Paulo diz: completai o meu gozo. Completai, aqui ele já fala com a igreja. Completai o meu gozo, sublinha na sua Bíblia, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Olha como que a ministração de hoje já começa. Você recebeu a graça e o apostolado? Você está debaixo da graça do apostolado? Você está em linha com Romanos 1,5? Recebemos a graça e o apostolado. Você já está em graça? Então você, Filipenses 2,2. Você precisa ter o mesmo modo de pensar. Por isso que eu comecei já mostrando os livros, série Graça e Apostolado. Volume 7, volume 6, volume 5, volume 4, volume 3, volume 2 e o volume 1. Por que eu comecei mostrando os livros? Para vender os livros? Não é o meu propósito primeiramente. O meu propósito primeiramente é te levar a crescer em graça para que se cumpra Filipenses 2,2, para que você tenha o mesmo modo de pensar. Quem está entendendo? Quem está em graça, é bom você escrever isso, quem está em graça é preciso que tenham o mesmo pensamento. Eu não posso pensar que o diabo foi aniquilado, Hebreus 2,14,
E alguém que diz que está em graça está achando que o diabo está andando por aí, entrando nas pessoas. Quer dizer, já vai haver divergência de pensamento. Eu não posso pensar que nós somos salvos para sempre, diz Hebreus 10,14, que com uma só oferta nos salvou para sempre. Eu não posso pensar que somos salvos para sempre e alguém que diz que está em graça achar que qualquer momento pode perder a salvação. Então você não está tendo o mesmo modo de pensar. Por isso que eu mostrei os livros, série Graça e Apostolado, são seminários que foram feitos aqui no MGA, colocados em apostilas e colocados em livros. O livro é o resumo do seminário que nós já tivemos aqui no MGA. Todos os livros cada livro contém 3 apostilas, para quem não sabe. Pode ver que todo livro tem 3 assuntos aqui na capa, na última capa. Todo livro vai ter 3 assuntos. Por quê? Porque cada livro contém 3 apostilas de seminários em graça que já tivemos aqui no MGA. Ah, mas eu não estava aqui. Não tem problema. Você não estava aqui, mas está no livro. É só você adquirir o livro e você vai fazer o seminário em graça. E Filipenses 2:2 vai completar o meu gozo, a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Quem está entendendo? É bom você escrever aí, diga comigo, quem está em graça é preciso que tenha o mesmo modo de pensar. Por que temos que ter o mesmo modo de pensar, hein? Abre em Efésios 4, antes de Filipenses. Efésios, capítulo 4. Veja aí, ó. Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, como fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então diga comigo, um só corpo, um só espírito, uma só esperança. E Efésios 4:5 diz o quê? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então digam comigo, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E Efésios 4:6 diz o quê? Há um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos. Então, o que o apostolado diz? Claramente, Efésios 4:4, que há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança. Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:6, e um só Deus. Ora, se há um só corpo, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só esperança, um só Deus, então é preciso que todos também entendam que há um só apostolado. Por isso que Filipenses 2:2, Paulo diz, completem o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. O mesmo modo, ou seja, o mesmo modo que eu estou pensando. Paulo está falando. Veja 1 Coríntios 11, abre aí. 1 Coríntios, o tema hoje é entendendo Filipenses 2. Olha aí 1 Coríntios 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, verso 1, Paulo disse, sede meus imitadores. Em outras palavras, imitem a mim. Como é que eu vou imitar Paulo? No que eu vou imitar Paulo? Ó, Efésios 4:4, ele diz que há um só corpo. Então creia que há um só corpo. Efésios 4:4, ele diz que há um só Espírito. Então creia que há um só Espírito. Efésios 4:4, ele diz que há uma só esperança. Creia que há uma só esperança. Efésios 4:5, ele diz que há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então pregue, então ensine, então creia que é um só. Efésios 4:6, há um só Deus. Então creia, prega, ensina que há um só Deus. Fazendo isso, se cumpre Filipenses 2:2. Completará o gozo tendo o mesmo modo de quem? De Paulo, de pensar. Quem está entendendo? Então diga comigo, quando eu recebo o apostolado, é para ter o mesmo modo de pensar que o apóstolo. Está claro ou não está claro? Por isso o objetivo de receber o apostolado. Alô, não é para cada um ir para um lado.
Como que é nas igrejas evangélicas, na maioria? Como que é? Um fala assim, olha, Deus quer te salvar. O outro fala assim, olha, Deus está quase te salvando. Aí o terceiro fala assim, você já é salvo. Já estão uns 3 pensamentos diferentes. Num domingo, alguém fala assim, olha, você que está em Cristo é uma nova criatura. Aí muda o pregador na mesma igreja. Aí no outro domingo o outro pregador fala assim, vocês que são pecadores. Quer dizer, cada um está indo para um lado. Não está tendo o mesmo modo de pensar. Por quê? Por falta de apostolado. Quem está entendendo? Por falta de apostolado, no sistema religioso evangélico, eles não têm o mesmo modo de pensar. Você já percebeu isso? Você já percebeu que numa igreja da lei, cada um vai para um lado? Quem já percebeu? E um vai para lá, o outro vai para cá, um fala uma coisa. E o pior que falam coisas que não está escrito. A pastora foi fazer uma ministração ontem, na casa de umas irmãs, ela foi lá ministrar. Aí teve uma mulher que falou assim, uma irmã falou assim, mas está escrito que quem não vem pelo amor... O pastor falou, onde é que está escrito isso aí? Eu não sei e tal. Então, você não sabe, então você não fala, porque não está escrito isso. O problema dos evangélicos é falarem, é crerem em chavões, em frases que não está escrito na Bíblia. Amém? E outro problema é crer em interpretações. O que é crer em interpretação? É crer numa frase que alguém falou, quem falou está crendo, ou acha, ou pensa que é assim, mas na verdade não está escrito assim. Que é o caso da Trindade. Não existe na Bíblia a palavra Trindade. Não está escrito na Bíblia a palavra Trindade. Alguns subentendem que exista uma suposta Trindade, mas a Bíblia não fala de Trindade. Pelo contrário, Efésios 4:5, um só Senhor. Então não é trim, não é três. Trim quer dizer 3. Então, um só Senhor, então está claro que não são 3. Efésios 4:5, só Senhor. Efésios 4:6, um só Deus. Eu penso que está claro que é um só, que não são 3. Então, pelo contrário, além de não estar escrito Trindade, que é um chavão, que a tradição, que a religião, que o sistema teve como tese teológica, né? Não está escrito, é uma tese. É tipo livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma tese teológica. Não está escrito na Bíblia a palavra livre-arbítrio. Está escrito a palavra predestinados. Então eu não posso crer no que não está escrito. Eu tenho que crer no que está escrito. Posso ouvir um amém? O que está escrito? Em amor nos predestinou. Efésios 1:5. O que está escrito? Em Cristo fomos predestinados segundo o propósito de Deus. Efésios 1:11. Fomos predestinados. É claro, está escrito assim. Então como é que eu vou deixar de crer no que está escrito para crer no que não está escrito? Por isso que eu não creio em livre-arbítrio. Por isso que eu não creio em Trindade. Por quê? Porque não está escrito na Bíblia. É uma interpretação, é uma tese teológica. Tese. O que é uma tese? O ser humano, o cientista, estudou muito, colocou na prancheta, colocou os planos no papel, e ele estudou, e ele fez projetos e tudo mais. E vamos criar um foguete e tal, e nós vamos para a Lua. Até aí era uma tese, era um estudo, era uma tese, não era comprovado. Você já sabe que teve foguete que já explodiu e as pessoas morreram tudo. Você não sabe disso? Tinha até uma brasileira junto. Quer dizer, a tese não funcionou. A tese não, era uma tese. Ele estudou, pôs no papel, pôs na prancheta, fez o projeto, fez o desenho técnico, fez tudo. Fez os cálculos, estudou. Era uma tese. Ninguém tinha ido, era uma tese. Aí colocaram o foguete, fizeram o foguete. Quando foi subir, no meio do caminho, explodiu, morreu todo mundo. Então a tese não funcionou. Então eu não posso viver de teses. Eu vivo do que está escrito, por exemplo, o Salmo 119. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Isso não é tese. Isso está escrito. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés,
luz para o meu caminho é a sua palavra. O que Jesus disse em João 7,38? Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, eu penso que eu tenho base, eu penso que eu tenho fundamento para crer como está escrito. E não no que pensam como é, ou no que acham como é. Que é uma tese que estudaram, uma tese humana, de sabedoria humana teológica. Eu não posso crer em teses, eu creio na palavra de Deus. Quem está entendendo? Não posso crer em tese. O problema é que as teses vão mudando o sentido da palavra, né? Por exemplo, tem tantos pregadores aí que pega a palavra e ele dá como ele vê. E nisso alguns forçam a interpretação. Né? Olha, você está vendo aqui, ó, aqui está dando a entender. Ué, mas está dando a entender não quer dizer que é. Amém, abençoado? Então, o problema de tese é forçar a interpretação. Por exemplo, o Espírito Santo manda dar uma pincelada. A Bíblia em nenhum lugar diz que Jesus já voltou. Isso não está escrito. Mas aqui, não, mas não está, pode ver que não está escrito. Jesus voltou no ano 70 depois de descer. Não está escrito isso. Está escrito assim? Não, não está escrito. Não, que eu li aqui e pelo que eu vi. Então é uma tese, é uma dedução, é uma interpretação. Então não está escrito. Escrito, por exemplo, pela graça sois salvos. Efésios 2,8. Aí está escrito. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Não é tese, é Hebreus 2,14, está escrito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Isso não é uma interpretação. É 1 Coríntios 6,17, está escrito. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Isso não é dedução, isso não é interpretação. Está escrito, 2 Coríntios 5,17. Então, a diferença da revelação para a interpretação é clara, é notória. E não é sábio, não é inteligente, não é sensato eu deixar de crer no que está escrito para crer numa suposição, numa interpretação que X interpreta de um jeito, Y interpreta de outro. É ou não é verdade? Então, por inteligência, por sensatez, eu não posso deixar de crer no que está escrito para crer no que não está escrito. Que é o caso da Trindade. Como é que eu vou crer em Trindade se não está escrito Trindade? Por exemplo, eu tenho 54 Bíblias. Nenhum profeta, Moisés, Elias, Eliseu, Daniel, Joel, Jeremias, nenhum profeta falou de Trindade. É só você ler a Bíblia. Nenhum profeta, Abraão não falou de Trindade. Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, ninguém falou de Trindade. Nenhum profeta, nenhum discípulo de Jesus, nenhum apóstolo. Se ninguém falou em Trindade, como é que eu vou crer em Trindade? Não, nós devemos crer na Bíblia. Estou crendo na Bíblia. Efésios 4,5, há um só Senhor. Eu estou crendo na Bíblia. Efésios 4,6, há um só Deus. Estou crendo na Bíblia. Está claro ou não está claro? Eu só não posso crer no que não está escrito. Filipenses 2, verso 2. Completai, Paulo falando, completai o meu gozo, tendo, ou para que tenhais o mesmo modo de pensar. Circule aí, pensar. Então eu te mostrei os livros MGA, primeiramente não para vender livro. Primeiramente para que você, lendo, estudando, crescendo na graça, ter o mesmo modo de pensar. Visto que você crê que a graça é o correto, é a doutrina correta. Então, se você crê que a graça e o postulado é a doutrina correta, nada mais certo, correto, que você crescer nesse conhecimento. Para quê? Para ter o mesmo modo de pensar. Quem entendeu? Filipenses 2,2. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo, circule aí, amor. Então é um processo, irmãos. Não adianta você ouvir a graça uma vez só e falar, eu já estou em graça. Não é assim. Primeiro que a graça é uma revelação. O que eu falei? A graça não é um estudo bíblico. Você pode até ouvir sobre a graça. Você pode até estudar sobre a graça.
Quantos que eu não conheço que já ouviu sobre a graça? Quantos que eu conheço que já não estudou sobre a graça? Tem pessoas que até me ouvem, me assistem, mas não recebeu a revelação. Porque quando você recebe a revelação da graça, é bom você escrever isso, quando você recebe a revelação da graça, a sua vida é transformada. É o primeiro sinal, abençoado. Cadê aqueles que no começo também lá, cadê aqueles lá? Cadê aqueles lá no começo, cadê? Não, nem graça nem lei, cadê? Porque a graça não foi revelada, irmão. Não foi revelada. Pô, o Aparecido aqui é das antigas, ele é desde 1995. Você lembra do Denilson, aquele pregador? Lembra do Denilson? Cadê ele? Cadê ele? Não era um pregador? Cadê? Nem graça nem lei. Então quer dizer que a graça não foi revelada. Porque quando a graça é revelada, a vida é o quê? Transformar. Não é uma doutrina bíblica, ainda que seja. Não é uma doutrina bíblica. Você lê a Bíblia, você estuda tal, mas não é uma doutrina bíblica. A graça é uma revelação. Você quer ver? Abre em Gálatas 1, antes de Filipenses. Abre em Gálatas 1. Isso te explica porque você entrega folheto, porque você fala da graça para aquela mulher, para aquele homem, e ele continua igual. Ainda que ele te chama de abençoado. Continua igual por quê? Porque não teve nenhuma transformação. Não transformou em nada. E não transformou por quê? Porque não foi revelado. Ele só ouviu, ele só estudou, só leu. Olha aí Gálatas 1. Quem já achou, diga amém. Olha lá, ó. Gálatas 1, olha o que Paulo diz. Gálatas 1,15. Paulo diz, mas quando aprouve a quem? A Deus. O que Deus fez? Que desde o ventre de minha mãe, Paulo falando, me separou e me chamou pela sua graça. O que Deus fez? Verso 16, revelar. Sublinha aí, ó, revelar. Gálatas 1,16, revelar. Revelar vem de qual palavra? Revelação. Então, Gálatas 1,16, quando aprouve a Deus, 16, revelar seu Filho em mim. Filho em maiúsculo é Cristo, Cristo é a graça. Então, Gálatas 1,16, revelar a graça em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, 17, e nem fui lá no sistema perguntar o que eles achavam. Não fui lá no sistema perguntar o que eles achavam. Porque se eu vou lá na igreja evangélica perguntar o que eles acham, vou falar que isso é coisa do diabo. É ou não é? Não é que eles falam? Eles não falam que é do diabo? Porque não tem conhecimento, porque não tem entendimento, porque não tem revelação. Diga comigo bem forte, a graça é uma revelação. O que eu faço sempre? Essa vai ser fácil, hein? Essa é fácil. O que eu faço sempre antes de pregar e ensinar a palavra de Deus? O que eu faço sempre? Oro. Oro para que Deus faça o quê? Revele. Eu não faço isso sempre? Porque eu não estou aqui só lendo a palavra de Deus. Eu não estou aqui só ensinando a palavra de Deus. Eu não estou aqui só pregando a palavra de Deus. E por que eu oro? Afora Deus dá a revelação. Tem mais uma parte. Tem dois motivos por que eu oro. 1 Coríntios 15. Para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão. Esse é humanamente falando. E o segundo motivo, para que Deus revele a sua palavra. Amém, abençoado? Abba, Pai. Filipenses 2,2, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e é preciso que você que está em graça tenha também o mesmo ânimo que eu tenho. Circule aí, ó, ânimo. Porque tem gente que é devagar quase morrendo, né? Tem uns que é devagar quase parando, o outro é devagar quase morrendo. Tem que ter ânimo, irmão. Não é qualquer lutinha que me derruba não, hein? Estou de pé até agora, hein? 55 anos, 30 anos de ministério. Não é qualquer coisinha que me abate, não. Eu já li, o justo nunca será abalado. Eu já li, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Não é qualquer coisa que me abala, não, abençoado. Então tem que ter ânimo.
Já preguei para 50, já preguei para 100, já preguei para centenas, já preguei para 1, para 2. E o ânimo é o mesmo. Amém? Então quem está em graça mesmo, se recebeu a revelação da graça em sua vida, de fato, ele vai ter o mesmo modo de pensar que o apóstolo. Ele vai ter o mesmo amor pelas pessoas, pelas vidas que o apóstolo. Ele vai ter o mesmo ânimo que o apóstolo. Você pode ver se eu estou morrendo. Você nunca me viu morrendo aqui, irmão. Irmão, hoje eu quero dizer, está tão difícil, irmãos. Ai, como que é difícil ser crente. Nossa, Você já me viu assim, abençoado? E nem vai ver. Que o meu ânimo, a alegria do Senhor é a minha força. Completai o meu gozo para que tenhas o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Ou seja, pensando igual. Por isso que eu mostrei os livros, série, graça e apostolado. Por quê? Porque os livros são eu te ensinando aí na sua casa, onde você mora. Eu não tenho como ir aí, mas o livro, ele vai até você. Eu não tenho como ir, mas o livro vai. E através do livro você vai pensar como eu penso, vai entender como eu entendo, vai crer como eu creio e vai ter o ânimo e a força que eu tenho. Amém? Eu não vou, os livros vão na sua casa. Amém? Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Tá vendo? Eu fiz, ó. Tá vendo o que eu fiz? Nada façais por contenda ou por vanglória. Sublinha aí, ó. Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu sou apóstolo não porque eu sou melhor que alguém. Não porque eu sou mais salvo que alguém. Eu não me canso de falar isso. Eu não tenho mais o Espírito Santo que qualquer um de vocês. Apóstolo é um dom ministerial. De Efésios 4:11. Apóstolo é um dom ministerial que Deus colocou primeiramente na igreja. 1 Coríntios 12:28. Então, isso não quer dizer que eu sou melhor, isso não quer dizer que eu sou mais salvo. Está claro ou não está claro? Tem gente que se gloria. Eu não vou me gloriar do quê? De nada. Paulo, como apóstolo, pedia até oração. Efésios 6:19, orai também por mim, para que me seja dada a palavra. Então, olha como que Paulo era humilde. Um apóstolo que foi ao terceiro céu pedindo oração. Está claro ou não está claro? Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quer dizer, se as pessoas pensassem assim, não ia roubar ninguém, né? Não é? Por que você vai roubar a pessoa? Por que você vai assaltar as pessoas? Se há uma coisa que eu nunca concordei na vida e não me conformo, não aceito, não me conformo, é com ladrão. Isso não dá para entender. Uma vez que Paulo foi assaltado, né? 2 Coríntios 11, ele passou na mão de assaltante, sofreu. Mas se é uma coisa que não dá, está enroscado na minha garganta, é o ladrão, é o bandido, que toma, que rouba, que te ameaça, que toma o que é seu, que toma o que você comprou, o que você conquistou, toma com faca, toma com espada, toma com revólver, toma matando. Isso é inaceitável, inadmissível. Por mim, se eu fosse presidente, se eu fosse governador, se eu fosse prefeito, o Brasil não seria como é. No tocante a bandido e ladrão, não. Que entra de manhã e sai de tarde. Isso para mim é inadmissível. Uma pessoa roubar, matar e continuar solto. Isso para mim é inadmissível. Isso não tem... Por isso que eu não posso me mover com política. Porque para entrar lá, você tem que ser justo como o Daniel era justo. Como o Jó era íntegro, reto. Aí chega lá, é só palhaçada? É só mentira? É só falcatrua? É só corrupção? O que é corrupção? Você tapa a sua boca com valores, com dinheiro, com poder. Então, política não dá para o homem de Deus, né? Que se colocar o homem de Deus lá, vão matar ele. Vão matar, porque não tem jeito. Você está vendo o que fazem com o presidente aí, né?
Se todo mundo for ladrão, não tem problema. Mas se você não faz parte do todo mundo, já criou problema. Então, se há uma coisa que não dá para aceitar na vida... na vida tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Mas, para mim, o ladrão é o pior. Prostituição é errada? É errada. Mas o ladrão é pior. O bandido é pior. O matar. Vê se tem cabimento uma pessoa que você nunca viu na vida, ele nunca te viu na vida. Assim o ladrão, você nunca viu ele nunca te viu. Você nunca fez nenhum mal para ele, não é assim? Ele vem e te mata. Que você... Tem algum juiz me assistindo agora aí? Ô excelentíssimo, como que Vossa Excelência vê isso? Como que Vossa Excelência vê isso? Uma pessoa que você nunca viu, e ele também nunca te viu, você nunca fez nenhum mal para ele, ele vem, te rouba, te assalta e te mata. O crime é chamado latrocínio, roubo seguido de morte. Vossa Excelência, como é que Vossa Excelência vê isso? Vamos dar uma saidinha para ele, para o bom comportamento. Bom comportamento ele matou. Que bom comportamento que ele teve? Mas nós temos que dar uma segunda chance para ele. É? E ele deu a segunda chance para a pessoa que ele roubou? Não, ele já matou logo. Ele deu a segunda chance? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ele deu a segunda chance? Não. E ele merece a segunda chance por quê? Quem quer me explicar isso aí? É uma pergunta que eu tenho. Mas ele merece uma segunda chance. Ele merece a segunda chance. E a pessoa que ele matou merecia o quê? Ele não deu a segunda chance para a pessoa que ele roubou e matou. Nem é meu assunto, né? Já falei demais já. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós. Sublinha aí, o mesmo sentimento. Você vê como que o mundo é errado, né? O mundo é errado. Por isso Salomão disse, não sejais demasiadamente justo. Senão você se lasca na vida, hein? Você sabia disso? Já aprendeu um pouquinho aí? Salomão disse, não sejais demasiadamente justo. Eclesiastes 7. Não sejais demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio. Paulo disse que nós temos espírito de moderação. Se você for muito justo, você se lasca na vida, hein? Você se lasca na vida. Está entendendo? Eu vou vender aquele salgadinho. Sabe aquele salgadinho de isopor? Aquele salgadinho amarelinho? Aquilo é levinho, né? Eu pago 25 centavos nele. Eu vou ganhar 100%. Eu vou vender por 50 centavos. Mas você é bobão mesmo, hein, meu? Você sabe quando é que você vai ficar rico vendendo um salgadinho a 50 centavos? Você sabe quando você vai ficar rico? Isso é ser demasiadamente justo. Quem entendeu? Você pagou 25 centavos no salgadinho. R$1, R$2, hoje não é dinheiro. É ou não é verdade? Então, porque você pagou 25 centavos, você vai vender por 50 centavos, que já é 100% de lucro. Então, pensando assim, não tem Deus que te ajude, irmão. Você está sendo demasiadamente justo. Quem entendeu? É só um modo de pensar. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Você tem que ter um equilíbrio na vida. Você tem que ter um molejo. Você tem que ter uma sabedoria para lidar com as coisas do mundo, com a situação do mundo. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é a vida do mundo. Quem está entendendo? A vida, o mundo é tudo errado, hein? Alguém já percebeu isso? Que o mundo... Hoje eu falei para a pastora, no mundo tem vários incontáveis mundos. No mundo tem incontáveis mundos. Por exemplo, tem o mundo do padeiro. Você não sabe nada de pão, né? Você não entende nada de fazer pão? Tem o mundo do padeiro. Você acha que eles não fazem falcatrua lá? Você acha que eles jogam o fermento fora? Você acha que eles jogam a farinha fora? Você acha que eles fazem isso? Não dá para manter a padaria assim, né? Uma mosca aqui na farinha. Mas uma mosca... Eu vou jogar o saco de 60 quilos fora porque tinha uma mosca aqui na farinha.
Você acha que ele ia jogar fora? 50 sacos de farinha. Cada saco 60 quilos de farinha. Tinha uma mosca aqui, tinha uma barata ali, tinha uma formiga aqui. Então ele vai jogar toda a farinha fora. Quem é esse padeiro que faz isso, hein? Então esse é o mundo do padeiro. Tem o mundo do açougueiro. O açougueiro, ele corta a carne. Corta a carne com o quê? Com o pensamento? Não, corta a carne com a mão. Não é a mão que ele usa? Você não está lá, né? Ah, você não vê onde ele põe a mão antes, né? Ah, deixa isso para lá. Esse é o mundo do açougueiro. Corta colchão duro, em triangular, e vende como picanha. Você não entende? Então, o formato é da picanha, mas é colchão duro. Isso é tramado entre eles. Esse é o mundo do açougueiro. Tem o mundo do borracheiro, tem o mundo dos médicos, tem médico sem vergonha. Você não está vendo, você está anestesiado. Alô? Só entre eles. Só entre eles, é o mundo deles. Tem o mundo da política. Está falando com a pastora. O mundo do juiz. Os juízes. Fala para mim, você acha que o juiz pratica a justiça justa? Se praticasse a justiça justa, o Brasil não estaria como está. Porque se o juiz ganha 20 mil reais, eu quero ver o juiz que não aceita meio milhão, hein? Para fingir que não viu. Ele ganha 20 mil reais? Meio milhão de reais? Ou 1 milhão de reais? Você está vendo a diferença? Você está lá? Você não está lá. Você está vendo? Alguém está vendo? Tem alguém vendo? Não, já é o mundo deles. Irmãos, eu estou falando, no mundo existem vários mundos. Tem o mundo dos mecânicos. Qual que é o mundo dos mecânicos? Ai, meu carro está falhando, eu não sei que... deixa aqui que eu vou ver, depois eu te falo o que aconteceu, tá? Quando vai ver, é só um cabo de vela que escapou. Mas a pessoa não está ali. Olha, eu tive que trocar as velas, eu tive que trocar as bobinas, eu tive que mandar limpar os bicos, eu tive que... Quanto é que ficou? R$ 2.600. Pode pagar em 6 vezes, tá? Claro, pode pagar até em 50 vezes. Só tinha escapado do cabo de vela, por isso que estava falhando. Esse é o mundo. Eu não estou dizendo que quem faz e quem não faz. Eu estou dizendo que cada um tem o seu mundo. Quem é que está entendendo? Cada um tem o seu mundo. É isso que eu quero te mostrar. Então, o mundo, ele é injusto. O mundo, ele é errado. Então, como nós estamos aonde? No mundo, Eclesiastes 7. Não sejais demasiadamente justo. Senão você vai se lascar na vida. Porque no mundo tem safado. Eu não estou dizendo que você tem que ser safado também. Estou dizendo que você não tem que ser bobão. Você não tem que ser xarope. Você não tem que ser uma pessoa antiquada. Uma pessoa ultrapassada que não sabe o que está acontecendo. Por isso que está escrito, maldito o homem que confia no outro homem. Porque, às vezes, só um cabo de vela que soltou e você foi embora. Tá, não, eu vou embora porque... Então, aí ele liga para você depois de 3 horas e fala que fez um serviço tal, te cobra 2.000. Eu tenho um carro, só para você ver. Eu levei o carro no mecânico porque acendeu a luz da injeção eletrônica. Acendeu a luzinha amarelinha, injeção eletrônica. Aí eu levei lá no rapaz, que eu nunca tinha ido. Mas já com o pé, um olho no padre e um olho na missa. Frito o peixe e olha o gato. É assim que eu vivo. Levei o carro no mecânico, dando uma de besta, mas para ver qual que é a dele. A luz da injeção acendeu no painel. Ô irmão, tudo bem? Bom dia, tal, não sei o que. Acendeu a luz de injeção. Dá para você ver o que é? Ah, para passar o aparelho, R$ 800. Ô irmão, passar um aparelho, R$ 800, só para dizer por que a luz está acesa? Aí ele falou assim, quando a pessoa ela vive errada, ela já quer se justificar, né? R$ 800 para passar o aparelho no carro, mas você pode pagar em 10 vezes. Aí eu pensei, claro, a primeira já pagou, o resto vai só entrar de graça. Quem entendeu? Tá bom, obrigado, vou ver aqui, tá bom, obrigado. E fui embora. Passou 6 meses, estava no autoelétrico, conversa vai, conversa vem. Eu levei o carro no rapaz lá, o rapaz me cobrou R$ 800 para passar o aparelho no carro. Aí o autoelétrico falou assim, não acredito, ele te cobrou R$ 800. Ué, mas ele traz no carro aqui e eu cobro para ele 120? Sério? Ele cobra de você R$ 800, ele cobrou 800. Falei, eu não paguei porque eu não sou bobo, né?
Eu não sou bobo. Para passar um aparelho no carro, R$ 800. Mas ele traz aqui, eu cobro dele 120. Porque ele não tem um aparelho. Ele traz aqui para eu passar. Olha como que é o mundo, hein? Dá um sinal quem entendeu. Olha como que é o mundo. Cobrou R$ 800 para passar o aparelho, ele não tem aparelho, ele leva no meu autoelétrico, ele não sabe que eu conheço a pessoa. Quando chegou lá, conversando, o eletricista falou, ó, mas ele traz aqui, eu cobro dele 120. Lazarento, que cara sem vergonha, hein? Quer dizer, de mim, eu pago 120, ele acha que está caro. E está fazendo para você por 800. Estão entendendo? Então esse é o mundo, irmão. O mundo é tudo errado. Quem entendeu? O mundo é tudo errado, irmão. O mundo é tudo. O mundo tem mentira, o mundo tem enganação. Tem ou não tem? O mundo é tudo errado. Mas mesmo com tudo errado no mundo, o pior para mim é o ladrão, o bandido que mata a pessoa. Sem ela nunca ter feito nenhum mal para ele. Esse para mim é o pior. É o pior. Porque como é que você pode matar uma pessoa que você nunca viu ela? Como é que você pode tirar a vida de uma pessoa que nunca te fez nenhum mal? Quem está entendendo? Obrigado, Senhor, pelo entendimento que o Senhor nos dá. Abre nossos olhos para viver melhor neste mundo. Porque Jesus disse que no mundo tereis ladrões, bandido, enganador, mentiroso e por aí vai. É ou não é verdade? Se eu for eleito, eu prometo. Você não vai cair nessa de novo não, né? Há quantos anos você está caindo nessa, hein? Há quantos anos você está caindo nessa? Teve um que era palhaço, tinha circo, era humorista. Aí ele entrou lá e ele gostou tanto que nem quis mais voltar para o humor. Está só lá na política. Vai voltar para o humor? Tem que montar circo, desmontar o circo, tem que fazer show. Não, está só lá no gabinete, o dinheiro só entrando. Quem é que não quer ser político? Deixa eu ficar quieto, né? Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como assim o mesmo sentimento? Que sendo... Olha lá, cadê o testemunho de Jeová que fala que Jesus não é Deus, né? Sendo em forma de Deus. Jesus era o quê? Em forma de Deus. Hebreus 1 diz que ele é a imagem. Paulo disse em Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1, Colossenses 2, 3. A Bíblia está repleta de textos que mostra claramente que Jesus é o próprio Deus. Filipenses 2,6. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não teve por arrogância, por soberba ser igual a Deus. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Para aí. Abre Hebreus capítulo 2. Vamos comparar um texto aqui. Abre Hebreus 2. Hebreus 2, 14. Um dia eu conheci um juiz, eu fui pregar lá em Penápolis. Lembra, pastora? Nós ficamos hospedados na casa de um juiz, né? Um homem muito reto, cristão, justo, né? Íntegro. Espero que ele continue assim, né? Fomos pregar em Penápolis e ficamos hospedados na casa de um juiz crente, um irmão. Não é fácil você julgar situações, né? Tem que julgar com equidade, tem que julgar com retidão, com integridade, sem parcialidade, né? Mas num país desse fica meio difícil, né? Não é difícil? Onde a corrupção te compra forçosamente. Ou você pega, ou você aceita, ou então nós tiramos você de cena. Você tem família, você quer morrer ou quer pegar e ficar quietinho com dinheiro no bolso? Ou quer morrer? Se você quiser morrer, eu dou uma ligação aqui agora, sua mulher, sua família, seus filhos, vai acabar com tudo. A gente sabe onde você mora. Quer pegar o dinheiro e ficar quietinho, com o dinheiro no bolso, ou quer morrer e perder a família? O Brasil não é assim? Uma vergonha. Hebreus 2, 14. Justiça só de Deus, irmão. Amém? Sabe por que só de Deus? Porque os magistrados, os governadores, os presidentes fizeram um decreto para jogar Daniel na cova dos leões injustamente. Essa é a política. Lê lá o Daniel. Lê lá Daniel capítulo 3, capítulo 6, você vai ver. Lê o capítulo 6. Presidentes, governadores,
vereadores, prefeitos, está escrito prefeitos, presidente, fizeram um decreto e assinaram para jogar Daniel na cova dos leões. E ele foi jogado na cova dos leões injustamente, uma falsa justiça. Como foi uma falsa justiça? A justiça de Deus se manifestou na vida dele. Ele disse para o rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões, porque achou inocência em mim. E contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel capítulo 6. Então Deus enviou o anjo. Porque o juiz da terra era corrupto. Está entendendo? É uma vergonha. É a mesma coisa que pastor corrupto, né? O juiz não passa a imagem de justiça. O pastor passa a imagem de coisa certa. De anunciar a verdade. Um pastor mentiroso é o fim, né? Um pastor que engana, um pastor que defrauda, e por aí vai, né? Tudo é uma vergonha. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, Hebreus 2,14, também ele participou das mesmas coisas. Como? Filipenses 2,7, fazendo-se semelhante aos homens. Quem que se fez semelhante aos homens? Deus. Hebreus 2,14. Os filhos participam de carne e sangue, Deus participou das mesmas coisas. Como que ele participou da mesma coisa? Filipenses 2,7. Diga comigo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Deus se fez o quê? Semelhante aos homens. Então quer dizer que aquele negócio, Deus enviou seu filho, não é literalmente. Quem pegou essa? Porque na verdade Deus não enviou seu filho coisa nenhuma. Ele se fez o quê? Semelhante aos homens. Filipenses 2,7. Mas está escrito que Deus enviou seu filho. Isso é uma força de expressão, irmão. Tem caneta aí? Já falei isso aqui milhões de vezes. Deus enviou o seu filho, significa que ele se revestiu em carne. Só isso. Pegou? Agora na Batista o que eles pensam? Que Deus ficou no trono sentado e ele falou: filho, vai lá. Aí o filho foi. Não é isso que eles pensam? Se é que você não pensava assim também. Quem é que pensava que Deus enviou seu filho, Deus ficou no céu e o filho veio? Quem pensava? Totalmente equivocado, irmão. Totalmente equivocado, hein? Aí não é um só Senhor, já são dois. Efésios 4,5, há um só Senhor. Mas aí se Deus enviou seu filho, então são dois. Aí você esquece que Jesus disse que eu e o Pai somos um. Então ele não enviou ninguém, ele mesmo veio. Isso aqui isso é revelação, abençoado. Está claro ou não está claro? Por quê? Querendo a terceira pessoa, porque se Deus enviou seu filho, falta um. Quem falta? O Espírito Santo. Aí eles creem que são três, quando na verdade é um que se manifestou como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo, porque ele é o próprio Deus, o Espírito. Né? Amém, abençoado? Não. Você vê que esse negócio de trindade não tem lógica. Quer ver? Olha só, o que o Espírito Santo me ensinou. Em quantas camas você dorme? Em 3? Em uma só? Você dorme só em uma cama? Mas você é espírito, alma e corpo? Como é que você dorme numa cama só? Em quantas cadeiras você senta? Em 3 cadeiras? Mas você é espírito, alma e corpo? Como que senta numa só? Assim também no céu. O Espírito Santo me disse um dia, assim, ele me falou, ele me disse literalmente, assim como você se assenta em uma só cadeira, e você é espírito, alma e corpo, Deus também se assenta em um só trono, e ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem pegou? Para nunca mais esquecer, quem pegou? Está claro ou não está claro? Espírito Santo que me ensinou isso. Ele me falou as claras, ele me fez essa comparação. Assim como ele falou para mim, em quantas camas você dorme? Eu falei, eu durmo em uma só. Ele falou, em quantas cadeiras você senta? Eu falei, em quantas? Eu falei, eu sento em uma só. Ele falou, e o que diz Tessalonicenses 5,23? E todo o seu espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo, não são 3? Espírito, alma e corpo. Você não senta numa cadeira só? Eu falei, sim. Ele falou, a mesma coisa Deus no céu. Só tem um trono, quem está no trono é Deus,
que é Pai, Filho, Espírito Santo, assim como você é Espírito, alma e corpo. Oh, tá claro ou não tá claro aí, hein? Quem recebeu essa revelação, esse entendimento? Filipenses 2, verso 8. E achado na forma de homem. Quem é que foi achado na forma de homem? O próprio Deus abençoado. Oh, tira da sua ideia, tira da sua cabeça esse negócio que Deus mandou alguém, hein? Que Deus enviou alguém. Tira isso da sua cabeça, hein? Que Deus não enviou ninguém. Diga, Ele mesmo veio. Só se está claro, levante a mão. Deus enviou seu Filho, é uma força? É uma força de expressão. Por que Deus enviou seu Filho? É João 3, né? Deus enviou seu Filho. Blá, blá, blá. Por que Deus enviou seu Filho? Dando a entender que o Filho é Ele revestido em carne. O Filho é o Salvador. Mas quem que é o Salvador senão Deus? Quem é o Salvador senão o Criador? Deus não é o Criador? No princípio criou o Deus, não é? Quem que é o Criador? Não é Deus? Então o Criador é Deus e o Salvador é outro. E agora, hein? Tá vendo? Quem crê em Trindade? Tá vendo? Tá crendo em heresia, né? Putz, é mesmo, eu nunca pensei nisso, hein? Então o Criador, Deus é o Criador, mas o Salvador é Jesus. Ué, então são dois? Ué, então... Para, irmão, para que você vai ficar louco. Então, o Espírito Santo me falou isso também. Quando você chegar no céu, você vai louvar quem? Quem te criou? Quem te salvou? Ou quem habita em você? O cara fica assim, putz, nunca pensei nisso, hein? Cuidado para não deixar alguém com ciúme, né? Cuidado para não deixar alguém com ciúme, né? Você vai adorar o Criador e aquele que morreu por você. Ah, não, então eu vou adorar o Salvador. É, mas e o Espírito Santo? Ah, então... É, mas e o Criador? Cuidado para não causar ciúme, né? Paulo foi claro, há um só Senhor e um só Deus, um só Espírito. It's only one, um só. It's only one Lord. It's only one God. It's only one the Holy Spirit. Um só. Amém? Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Isso foi humilhante demais, né? Deus se humilhar? Não que ele seja soberbo ou altivo. É que Deus é soberano. Isso aqui é Romanos 5:8, né? Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós. Ele está provando o amor. Ele se humilhou, Filipenses 2:8, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Mas Deus morre? Ué, Deus é eterno. Como é que Deus morre? O Pai não morre. Por isso, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Porque o Pai não morre. E Paulo disse o quê? Que Deus estava em Cristo. Então, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Deus teve que sair por um momento da carne de Jesus. Porque senão Jesus não morreria. Porque Deus não morre. E Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se não desampara, ele não morre. E ele tinha que morrer, senão você não seria salvo, você não seria perdoado, você não seria justificado. Diga, Abba, Pai. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus, quando diz Deus, diz o Pai, tá? Diz respeito à primeira manifestação. Diga comigo, o Pai é a primeira manifestação de Deus. Diga, o Filho é a segunda manifestação de Deus. Diga, o Espírito Santo é a terceira manifestação de Deus. Escreva aí, ó. Não são pessoas, são manifestações, abençoado. É muita heresia crer que são três pessoas, né? Alô, Batista. É muita heresia crer que são três pessoas, né? A heresia é demais. Aliás, essa heresia da Trindade veio da Igreja Católica, né? Então, os evangélicos vieram do catolicismo, trouxeram algumas heresias junto, dentro da mala.
como Trindade, como Santa Ceia, como batismo, como unção com óleo, né? Lá fazem novena, no evangélico fala que é campanha. Lá fazem procissão, os evangélicos falam que é marcha para Jesus. Isso aqui. Não falo que o cachorro é o mesmo que só muda a coleira? Não falo isso. Filipenses 2, verso 9. Pelo que Deus o exaltou. Ou seja, Deus exaltou-se a si mesmo, né? Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo, qual Cristo? O Henrique Cristo? Não, Cristo Jesus. Amém, abençoado? Toda língua confessa que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de qual Deus? Deus Pai, que é o Criador, Efésios 4:6, que há um só Deus. Por isso que Paulo fala Deus Pai. Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nós. Por que ele fala Deus Pai? Porque Paulo está vendo Deus Pai como o Criador de tudo e de todos. Quando fala Filho, ele está vendo Deus como Salvador. Como quando fala Espírito Santo, ele está vendo o próprio Deus que criou, que salvou, habitando em nós. Está claro ou não está claro, hein? A ele. Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sublinha aí, ó. Diga comigo, Deus Pai. Eu não disse para vocês aqui, toda oração deve ser feita a Deus, em nome de Jesus. De sorte que, meus amados, Filipenses 2:12, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com tremor e temor. Ou seja, seja crente de verdade, né? Efetuar a salvação, seja crente de verdade, né? Não fica brincando de igrejinha, não fica lendo por ler, ouvindo por ouvir, vindo por vir, não. Efetuai a vossa salvação com tremor, com temor, sabe? Coisa séria. Amém, abençoados? Pois Deus é o que opera em vós. É Deus que opera em mim. Saiu daqui esse louvor. O querer o efetuar, segundo a sua vontade. Filipenses 2:13. Pois é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar. Segundo, quem traduziu a Bíblia traduziu errado. Deveria ter escrito sua em maiúsculo, porque se refere à vontade de Deus. Então, isso aqui é erro de tradução, ó. Tá vendo? Isso aqui é... Agora, por que tem esse erro de tradução? Quem quer me falar? Essa é fácil, hein? Vocês já ouviram aqui. Por que tem esse erro de tradução aqui, ó? Segundo a sua vontade está em minúsculo e não em maiúsculo. Por que tem esse erro de tradução? Quem quer falar? Hã? Aê, irmão, na veia é assim. Porque a Bíblia só foi traduzida. Graças a Deus que não foi interpretada. Senão ela seria interpretada? Claro, olha como está o sistema. Se ela fosse interpretada pela Igreja Católica, estava perdido. Olha a Igreja Católica cheia de estátua dentro da igreja. Os caras traduziram a Bíblia, não farás para ti mais escultura. Essa é a tradução. E como que eles interpretam? Ah, pode fazer sim, não tem problema. Ué, mas tá traduzido para não fazer? E quem é que faz? Eles. Não a servirás. O que eles fazem na procissão? Serve ou não serve? Não leva, não? Não, leva ou não leva? Está escrito não a servirás, nem a ela servirás, nem adorarás. Eles não se ajoelham diante de uma estátua? Essa é a interpretação deles. Os católicos falam que não são idólatras. Eles falam que não é idolatria. Eles chamam isso de veneração. Isso é uma heresia. E como é que eles disfarçam uma mentira querendo passar por verdade? Olha, não é idolatria, é veneração. Olha o golpe baixo, para provar a heresia, para justificar a heresia. Não é idolatria, é veneração. Você não tem uma foto da sua avó lá na sua casa?
A sua avó de 1930, você não guarda a foto da sua avó? Você não vê a foto da sua avó de vez em quando? Tem alguns que até beijam a foto da avó. Putz, mas aí você apelou, hein? Quem entendeu? A foto da minha avó não tem nada a ver com a imagem de escultura. Quem está entendendo? Você entendeu o golpe baixo? É idolatria, sim. Mas entre eles falam, não é idolatria. É veneração, vírgula. Aí apela, você não tem uma foto do seu antepassado lá na sua casa? Seu bisavô, você não fica olhando? Tem gente que até fala, ai bisavô, ô bisa, por que você morreu? Tem gente que fala, tem gente que até, minha bisa, tem gente que vê. Você não faz isso com a foto, com o retrato? Quer escrever? Vamos combater essa heresia? Quer escrever? Uma coisa é veneração, outra coisa é idolatria. Está claro ou não está claro? E o que eles fazem é idolatria, não tem nada a ver com veneração. Veneração é o que você faz com a foto da sua avó, isso é veneração. Você, a foto da minha avó, a foto do meu avô, olha aqui, isso é veneração. Idolatria é outra coisa, que é o que eles praticam, que é o que Deus abomina. Está claro ou não está claro? Então vamos explicar certo, né? Filipenses 2,13, Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. É bom você sublinhar essa, hein? Sublinha aí, ó. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Estou limpando aqui também, não aguento mais também, tem que ficar limpando aqui. Também está louco, tem que ficar fazendo aqui também. Aquele cara, não aguento mais não, tem que ficar. Irmão, para de murmurar, irmão. Também esse dinheiro aqui não dá para nada, eu não aguento também, eu não estou aguentando mais, tá? Esse tá louco. Para de murmurar, irmão. Amém? Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis nesse mundo podre que nós vivemos aqui, né? No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis, como Jesus disse em Mateus 5, como luz do mundo, astros do mundo. Quem recebe? Porque nós lendo a palavra, nós recebendo a palavra, nós orando, intercedendo, profetizando, falando em línguas, recebendo a unção, se for para ser igual os ímpios e os bodes, o que nós estamos fazendo aqui? Eles mentem, nós mentimos também. Eles enganam, nós enganamos também. Eles roubam e defraudam, nós fazemos o mesmo. Então nós estamos fazendo o que aqui? Então, Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Sublinha aí. Retendo a palavra da vida. A palavra da vida é a palavra de Deus, né? É a graça, é o apostolado. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, mas ele já voltou? Então não vou nem ler. Vou ler para quê se ele já voltou? Vocês estão vendo? Está vendo? Não falei na aula anterior aqui sobre o dia de Cristo? O dia de Cristo é a mesma coisa que a sua vinda. Ó, Paulo falando aqui, ó. Agora, se Cristo já veio no ano 70, pode jogar fora o Filipenses 2,15. Como Jesus falava, comamos e bebamos, porque amanhã todos vão morrer. Não é? Ele já veio. Então, por que eu vou ser irrepreensível? Se o dia de Cristo já veio, no ano 70, como diz alguns hereges por aí, distorcendo a palavra de Deus. Como é que... Para que eu quero Filipenses 2,15? Para que eu estou lendo? Para que eu estou crendo? Para que eu estou ensinando a igreja? Se Cristo já veio, já não tem mais sentido. Como Jesus disse, comamos e bebamos, porque amanhã todos morreremos. Vocês veem que as coisas não batem? Quem está percebendo? Não encaixa. É o que prova a heresia. É o que prova a falsa interpretação. Retendo, Filipenses 2,16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo
É bom você sublinhar aí, ó, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha, se o dia de Cristo já tivesse chegado, então essa palavra aqui se cumpriu na vida dos filipenses. Nós somos os filipenses? Não, então qual seria a palavra para nós? Pelo que eu estou vendo, já não seria mais a Bíblia, né? Quem está acompanhando o meu raciocínio? Vou falar de novo. Se, é uma suposição, não aconteceu, é só uma suposição. Se o dia de Cristo já tivesse chegado, como dizem alguns dos anos 70, então essa palavra teria se cumprido com os filipenses, porque Paulo está falando com eles, certo? E se cumpriu com eles, o que me interessa? Não me interessa nada, porque eu não vou ser beneficiado de nada. Eu estou lendo algo que não tem nem sentido. Não tem nem sentido. Histórica. O Dom Pedro I ouviram do Ipiranga as margens para... Ouviram. E um povo... Isso é história. Está mudando o que é história? O Dom Pedro, o Tiradentes. Diga ao meu povo que fico. E por aí vai. Está mudando o quê? A história é a história. Vamos deixar claro? Nós não estamos aqui falando de história. Estamos aqui falando da sã doutrina que traz a revelação da graça e do apostolado. Amém? Está claro ou não está claro? O MGA é um ministério sério para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus. Cuidado com os que estão equivocados. Cuidado. Paulo falava sobre isso em Colossenses 2,4, Colossenses 2,8. Cuidado com os que estão equivocados, para que você também não fique equivocado a respeito do dia de Cristo. Diz o Espírito Santo. Filipenses 2,17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto. Espero no Senhor que em breve vos mandarei Timóteo. Fica claro que Paulo está falando literalmente com os filipenses, porque ele não vai mandar o Timóteo aqui no MGA, né? Amém, abençoado? Não é conosco que ele está falando, né? Fica claro que, se o Timóteo entrar aqui, vocês vão sair correndo, vocês vão ficar com medo. Fica claro. Alô, vocês já pegaram o discernimento aí de perceber quando é dirigida aos filipenses e quando é dirigida à igreja? Está claro aí, abençoado? Filipenses 2,19. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. A ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Isso aqui é uma palavra para a igreja, tá? Esse todos aqui não era só o todos filipenses não, tá? É bom que você sublinhe aí, ó. Filipenses 2,21, ó. Sublinha aí. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E vamos deixar de hipocrisia. Se não fosse verdade, né? Se não fosse assim, o mundo estaria bem diferente, né, abençoado? Quem que não busca o que é seu? Vamos falar a verdade, né? Então eu não poderia mais trabalhar, você também não trabalharia mais, e eu não compraria o meu carro, eu não compraria o que eu gosto de comprar, eu não vou buscar o que é o meu, vou buscar só o que é de Cristo. Então, eu vou viver igual João Batista. Mas você vai viver também? Ou só eu? Quantos cristãos tem no Brasil? Só eu que vou viver igual João Batista? E os outros vão trabalhar, vão para o shopping, come o x-salada, vai viajar, vai passear. Vocês podem e eu não posso. Então, se for levar ao pé da letra, se for ser radical, não vai dar, né? Então, por isso que ele colocou todos, ó. Pois todos, ele não colocou vocês. Oi? Mas então, irmão, vai fazer o quê? Mas como é que faz para isso aqui? Isso aqui não tem como. Vamos falar a verdade? Deus que é Deus, o Pai, não está falando nada. Pode ter certeza que ele não está falando nada. Onde se viu o show do Kiss, onde se viu o show do Metallica, onde se viu o show do Slayer e tal. Deus não está falando nada. O Marilyn Manson e pendurou a cruz de ponta cabeça, rasgou a Bíblia. Deus que é Deus não está falando nada.
Eu vou ficar sem dormir? Quem está entendendo? Diga comigo o que Deus não fez. Ninguém pode fazer. Você vai ler a Bíblia, tem muitas intervenções de Deus, literalmente intervenção de Deus. Uzá, segundo Samuel 6, Uzá tocou na arca e Deus o matou. Deus tirou a vida dele. O Marilyn Manson rasgou a Bíblia e Deus não falou nada. Você quer que eu faça o quê? Está claro aí, está me entendendo? Onde se viu, irmão? Não entre em área que não é sua, irmão. Não entre em área que não é sua. Você vai ficar louco. Ou então você tem que abrir uma igreja radical. Igreja Pentecostais, 2 irmãos. Só você e sua mulher, porque quem é que vai lá? Se você for radical. Se você for radical assim, quem é que vai na sua igreja? Mas então, se você for radical, se você for radical, se você for extremista, levar ao extremo, se você for intransigente, aí você vai ter que abrir uma igreja. Igreja Pentecostal, 2 irmãos. Você e sua mulher, talvez, se ela quiser congregar com você. Porque se ela tiver em graça, vai ser Igreja Pentecostal, eu sozinho. Porque quem está me entendendo? Então, Filipenses 2,17. Vamos pôr no papel? Todos, e pode ter certeza, hein? Que nesse todos ele inclui ele também, porque ele era ser humano. Todos buscam o... Alô, isso aqui não tem sentido de condenação, hein? Amém? É só um comentário que ele fez. Uma observação, ó. Quer que eu fale a verdade? Todos buscam o que é seu, e não só... Por isso que em Romanos 1 ele disse, não há um que busca a Deus. Se o Brasil buscasse a Deus, você acha que estava assim ainda? Se a terra, se o mundo buscasse a Deus, não estaria assim, né? Então, Filipenses 2, verso 21. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Está falando de Timóteo, né? O Timóteo serviu ao Paulo na graça no apostolado como um filho serve o pai. É isso que ele está falando. De sorte que espero enviá-los a vós, a nós. Diga, a eles. Está claro ou não está claro? O Paulo não vai enviar Timóteo a nós, né? Irmãos, o Timóteo está entrando aí. Se o Timóteo entrar aqui agora, vocês vão pensar que ele é um zumbi, tudo rasgado. Tá? Então, Paulo falando com eles, Filipenses 2, 23, de sorte que espero enviá-los a vós, logo que tenha visto a minha situação. Mas confio de vós no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Aí ele disse, eu criei, por isso eu falei. Né? Em breve eu irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Que é servir o homem de Deus, né? 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então quer dizer que semeavam na vida de Paulo, né? Olha aí rapidinho, abre sua Bíblia em Gálatas 6. Olha aqui, ó. Literalmente Gálatas 6, verso 6. Olha lá. Gálatas 6, 6. E o que é instruído na palavra, ou seja, o que recebe o apostolado, reparta todas as coisas boas. Algumas versões diz, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. É normal, 1 Coríntios 9. Assim disse o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Isso é bíblico. Filipenses 2, 26. Pois tinha muitas saudades de todos vós, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Coitado do Timóteo, né? Timóteo, 1 Timóteo, não beba mais só vinho, mas usa de um pouco de água, por causa das tuas frequentes enfermidades. Lembra? Paulo falou para Timóteo. Então Timóteo, vira e mexe, estava doente, porque a carne é fraca, né? Sem condenação, quem está entendendo? Faz o quê? Vai falar que Timóteo não era crente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que Timóteo estava em pecado? Você está doente, está em pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo falou da enfermidade dele, Gálatas 2. Embora minha enfermidade na carne... Quem fica doente, quer escrever isso?
quem fica doente, quem fica enfermo, não quer dizer que é falta de fé ou que está em pecado. Quem fica doente ou quem fica enfermo é só um sinal de que ele está vivo na terra. Está claro? Porque ele tem uma carne, ele tem uma carne. Quem na carne nunca vai ter uma dor de cabeça? Não tem aquele ditado, dor de barriga não dá uma vez só. Não tem esse ditado? Dor de barriga na alma? Não. Dor de barriga no espírito? Dor de barriga onde? Na carne. Então, irmão, doente ou enfermo não quer dizer que a pessoa não tem fé, não quer dizer que ele está em pecado. Não tem uma coisa com a outra. Você pode ter a maior fé do mundo e pegar uma gripe. Está claro aí? Tem uma dor de um músculo machucado. Você pode machucar o músculo. Você não aposta, você pode machucar o músculo da coxa. Também do jeito que estou correndo nos campos de sábado, não tem como machucar mesmo. Cada sábado 2 gols, aí não tem jeito. Tá mais que... Cada sábado 2 gols. Filipenses 2, versículo 27. Olha lá, ó. De fato esteve doente. Tá claro aí que Paulo não está sendo hipócrita? E nem... Alô, tá claro que Paulo não está passando uma imagem de super? Não, o Paulo não passava imagem de super crente. Gálatas 2, embora minha enfermidade na carne, mas me recebesse como um anjo do Senhor. Gálatas 4, 2 Coríntios 12. Paulo não está passando uma imagem de super crente. Ele está dizendo, nós somos pessoas normais. Filipenses 2, 27. De fato, Timóteo esteve doente. E quase a morte, hein? Timóteo pegou a Covid lá, foi entubado. Nossa, quase morreu. Não tem caso assim? Tem gente que morreu. Tem gente que ficou quase à morte e voltou. Não tem? O Timóteo é a mesma coisa. Debaixo do apostolado de Paulo, hein? Então, para de ser santão, tá? Para de ser santão, de achar que o crente não vai ficar doente nunca. Para de ser bobão, tá? Que a carne pega um ar, pega um resfriado, pega uma friagem, pega pneumonia, dor de cabeça. É ou não é verdade? E tem gente que é meio bobão, né? Não, eu sou crente, eu creio em Deus. Uma coisa tem a ver com a outra. Você acha que o Timóteo não cria em Deus? Você acha que Paulo não cria em Deus? Isso é ser radical. Isso é ser radical, isso é ser extremista. Mas eu vou falar que estou doente, o que o apóstolo vai pensar? Eu vou pensar que você está vivo. Só não está mais doente que já morreu. Glória a Deus se você está doente, quer dizer que você está vivo. Então vamos orar para que haja cura, para que haja ministração de anjo, para que haja um mover. Então vamos orar. Se tivesse morrido, nem orava, não orava mais. Não é? Ou você está orando por alguém que morreu? Então glória a Deus você está vivo, hein? Se está doente, é o maior sinal que você está vivo ainda. É melhor você me ligar e falar assim, pastor, olha, eu estou doente. Glória a Deus, faz tempo que eu não vejo aquele irmão falar. Nossa, faz tantos anos que eu não vejo aquele irmão. Se ele está falando graças a Deus, parece que ele está vivo ainda. O duro é ele não falar mais nada, ou então falar, pastor, fulano morreu. Putz, não, eu estava orando por ele, nem vou orar mais, que já morreu mesmo. Não é? Filipenses 2, 27. De fato estava doente e quase à morte, mas Deus, houve um mover. Sublinha aí, Deus se compadeceu dele. Não é que Deus vai, é que Deus pode. E como ele pode, o que ele fez com Timóteo? Se compadeceu dele. Diga, Abba, Pai. E não somente dele, mas também de mim. É porque o Paulo também ficou doente algumas vezes, né? Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. João 1,16. Eu já recebi graça sobre graça, mas se o Timóteo está quase à morte e eu também estou só uma pelinha segurando, putz, então é tristeza sobre tristeza. Aí não é só graça sobre graça. Quem entendeu? Eu tive uma pastora amiga minha que teve tristeza sobre tristeza. Ela, vindo de uma obra missionária, foi pregar em Campinas. Na volta, faltando 5 quilômetros para chegar na cidade dela, capotou o carro, morreu as 2 filhas e a obreira estava com ela. Isso é tristeza ao cubo, porque morreu as 2 filhas e a obreira. Ela ficou tudo quebrada. Na hora, quando eu fiquei sabendo, peguei meu carro e fui para lá. Na hora, não quis nem saber.
Peguei o carro na hora, enchi o tanque e fui lá. 8 horas de viagem. Fui lá ver a pastora, minha amiga. Quebrou os dentes, quebrou os ossos, quebrou a perna, quebrou a bacia, quebrou o baço, quebrou tudo. Só não morreu. Mas as 2 filhas morreram. E a obreira morreu. Isso é tristeza sobre tristeza sobre tristeza. E a mulher está crente ainda, pegando fogo. Crente, hein? Mulher. Se é outros por aí que eu conheço, fala, pastor. Não estou ouvindo. A nossa irmã Sebastiana, né? Está no grupo MGA 3. Fazem 6 meses que a irmã dela faleceu. Está com uns 15 dias que o irmão dela faleceu. E veio a notícia agora que o sobrinho dela tirou a vida dele agora de tarde. Vocês estão vendo? E agora, como é que faz? Como é que faz agora? Eu vou parar de ser crente? Eu vou parar de crer em Deus? Eu vou culpar a Deus? Eu já li Jó 1. Eu já li Jó 1, hein? Você já leu Jó 1? Marca a lição de casa aí para você ler em casa. Marca aí, ó. Jó 1. Pode ler o 1 e o 2, tá? Para ficar bem legal. Para ficar bem completo. Já leu Jó 1? Jó 1 tem que estar vivo na sua mente, hein? Há 6 meses atrás a irmã morreu. Há 15 dias atrás o irmão morreu. E agora veio a notícia que o sobrinho tirou a vida. E ela é crente. Está debaixo da graça? Está debaixo do apostolado? Ela disse para mim agora, que eu estava conversando com ela falou, pastora, se não fosse a revelação da graça na minha vida, eu não sei o que eu iria fazer. Vocês estão vendo? Tá? E eu falando aqui, ó, o Paulo disse que o Timóteo, Filipenses 2,27, esteve quase à morte. Quase à morte. Já que a Sebastiana morreu a irmã, morreu o irmão e agora o sobrinho. E aí, como é que faz? Difícil a situação dela, mas a de Jó foi pior. Foi ou não foi? A de Jó foi pior. A de Jó foi muito pior. Não vou nem dar detalhes. Por isso que eu falei se você já leu Jó 1. Agora, se você já leu Jó 1 e Jó 2, é bom que você leia também Jó 42. Pegou? Vou falar de novo. Se você já leu Jó 1 e Jó 2, é imprescindível que você leia também Jó 42. Não adianta só você saber do início. Você tem que saber do fim. Amém? Deus meu, envia anjos a ministrar sobre a família da nossa irmã Sebastiana, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo Consolador, o Senhor é o único que consola a dor. Nem profeta, nem apóstolo, nada, nem oração, ninguém pode fazer isso. Por isso toda a honra e toda a glória é a ti. O Senhor é o único, por isso tem o nome de Consolador, porque o Senhor é o único que pode consolar a dor, que consola a dor. Para a tua glória e em nome de Jesus Cristo. Manifesta o teu consolo que só o Senhor pode dar e fazer. Na Sebastiana e em todos os seus parentes e amigos e família. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. E vamos terminar? Filipenses 2:28. Paulo diz: por isso vô-lo enviei mais depressa. Paulo falando para os filipenses que enviou Timóteo mais depressa. Para que, vendo outra vez, porque ele estava quase à morte, no verso 27, 28. Para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Quem é que diz que crente não se entristece? Como que você acha que está Sebastiano agora? Há 6 meses morreu a mãe, a irmã, há 15 o irmão e agora o sobrinho. Como que será que ela está? Mas Deus é contigo, minha irmã. A palavra que o Espírito Santo está pondo na minha boca é essa. Com Jó foi pior. É a palavra que o Espírito Santo está me dando aqui agora, ao vivo. Com Jó foi pior. Mas é os dois lados da moeda. Com Jó foi pior, mas também a glória foi maior. Assim será em sua vida também, em nome de Jesus. Amém. A glória será maior, Sebastiano. A glória será maior. Coisas da terra, coisas de quem está nesta terra e nesse mundo. É triste? É lamentável.
mas é coisas de quem está nesse mundo. Apocalipse 21. Lá não haverá mais choro, nem morte, nem dor. Nós já estamos lá? Estamos aqui ainda. Todos estamos sujeitos a isso. É ou não é verdade? Estamos aqui ainda? Está sendo com ela? Pode ser comigo, pode ser com você. Lá não haverá morte, nem choro, nem pranto, nem dor. Lá. Mas estamos aqui ainda. No mundo será dessa forma, Jesus disse. O mundo não é fácil. Desde quando o mundo é mundo, já começou o Caim matando o irmão dele. Imagina a dor que a Eva e o Adão passaram. Imagina a dor que os pais passaram. Esse é o mundo. Vamos terminar? Filipenses 2, 29. Recebei-o, Paulo falando com os filipenses, recebe a Timóteo, recebei-o no Senhor com todo gozo e tende em honra a homens como ele. Olha que moral que Timóteo tinha com Paulo, hein? Olha que moral que Timóteo tinha, hein? Recebei-o no Senhor com todo gozo e tende em honra a homens como ele. Sublinha aí, ó. Tende em honra a homens como o Timóteo. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Ó. Tá pronto, irmão? Ou não? Ah, nem tanto, né, pastor? Aí eu já tenho que ficar quieto. O Espírito Santo está mandando eu parar. Aí é cada um pelo mover de Deus. Né? Cada um. Por isso que ele disse no verso 13, é Deus que opera em vós o querer e o efetuar, sem condenação. É Deus que opera em vós. Mas o Timóteo, Filipenses 2,30 para terminar. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Acho que ele aprendeu com Paulo, né? Olha aqui o Filipenses 1, 21. Acho que ele aprendeu com Paulo, tá claro, né? Filipenses 1, 21. Pois para mim, Paulo falando, viver é Cristo. E o morrer, eu não faço caso da vida. Morrer é lucro. Filipenses 2, 30. Porque pela obra de Cristo, Timóteo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo o serviço que vós próprios não podíeis prestar. Imagina a situação que Paulo estava passando, hein? Pegou? Entendeu? O Timóteo não fez conta da vida, quase morreu, trabalhou no ministério, missionário, pregou, ia a pé, tomava chuva, tomava garoa, ia de madrugada, ficava sem comer, ficava sem dormir, ficou doente, quase à beira da morte. Dá valor a ele, hein? Homens como ele é difícil. Mas, 30. Ele não fez caso da vida para suprir para comigo o serviço que vós próprios não podíeis prestar. Paulo não está condenando. Só está fazendo um comentário. Uma observação. Está claro ou não está claro? Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome. Veio a nós o teu reino. Foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoaste as nossas dívidas. Fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação senão humana. Nos livraste do poder do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, consola a Sebastiana, dá sabedoria a ela, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Usa de misericórdia, se compadece, Senhor, como o Senhor se compadeceu de Paulo e de Timóteo. Se compadece para a tua glória, em nome de Jesus. Envia anjos, manifesta consolação, dá entendimento, dá sabedoria, ameniza a dor da alma, do coração, nos familiares, nos amigos, nos parentes. Em nome de Jesus eu oro e intercedo para a glória de Deus. Assim seja. Quem pode dizer comigo? Amém. Amém. Palmas ao Rei dos Reis e até domingo pela fé. Graça e paz a todos vocês. Até domingo pela fé.